Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em Costa. O Galvão Bueno aí falou, né, desse jogo entre Brasil e Marrocos, Brasil 1, Marrocos 1. Cada um segue com um ponto aí para poder brigar para a primeira colocação. E também falar um pouquinho aí sobre Endrick, que nem entrou, né? Não teve a chance, é um cara que vem sempre entrando aí bem e fazendo gols, mas Ancelotti não deu a chance para o jogador. Vamos ver a imprensa falando aí. Sem mais enrolações, agora galera, com o vídeo. Estamos aqui, tô com o Pato e tô com o Mauro Betti, então vamos dizer o seguinte, não chega a ser um drama, um empate. Não. Mas dá para esperar mais. Podia ser melhor, sobretudo pelo segundo tempo, né, Galvão? Pato, torcedor do SBT. Marrocos cansou de novo. O Brasil teve a bola, mas não teve muitas ideias. Teve até a oportunidade de fazer o gol, mas o gol não saiu. Teve algumas oportunidades, acho que Marrocos... Vai lá, Mauro. Vamos lá, Mauro Naves com Bruno Guimarães. Vamos lá, Mauro. Bruno fez um belo primeiro tempo. Pois é, Galvão, dizendo que você fez um belo primeiro tempo, ok, tudo bem. Mas como é que a gente vai para casa pensando nesse empate, que agora vai entrar aquela história de saldo de gols, pode ter que jogar no México. Como é que é normal, é natural pelo que foi o jogo? Olha, eu acho que a gente queria ter ganho o jogo, isso é claro para todo mundo. Eu acho que o nosso primeiro tempo não saiu da maneira que a gente quis, a gente tomou muita transição que acabou complicando o nosso jogo. Depois a gente conseguiu fazer o gol, achei que a gente foi até melhor que eles no segundo tempo, mas o empate permaneceu. Mas é manter a cabeça, a gente tem 2 jogos pela frente, a gente tem que ganhar as 2 partidas que a gente pode classificar em primeiro ainda. Acho que em 2018 também a primeira partida foi empate, a gente passou em primeiro. Muita coisa para acontecer, a gente sabe que estreia sempre é um pouco complicado, jogadores mais nervosos que o normal. Mas enfim, já passou o peso da estreia, agora já recuperar, focar no próximo jogo, porque é muito importante pra gente. Pois é, e pelo visto, pelo que a gente viu nesse jogo, o Ancelotti vai mexer todos os jogos, né? Na semana vocês treinaram opções, principalmente nas laterais, lá na frente, o Igor e tal. Deve ser um time que vai ser mexido. Não sei como é que ele vai fazer, como é que ele vai pensar. Acho que a gente tem um elenco muito forte, jogadores que podem mudar o jogo. Acho que ficou a sensação que a gente poderia ter feito melhor e ter saído com a vitória, mas enfim, não perdemos pontos, somamos um ponto, mas obviamente a gente queria ter ganho essa partida. Certo, muito obrigado. Pois é, Galvão, eu poderia estar aqui ainda com o próprio Ancelotti, ele resolveu passar por aqui, ainda teremos o Danilo e provavelmente mais um jogador. Aí você vê como é que a gente administra isso, ok? Agora, Mauro, nós vamos encerrando o nosso trabalho aqui. Eu quero dizer que amanhã, às 4h30 da tarde, tem Holanda e Japão, com o Thiago Leifert narrando o jogo no SBT e na N Sports. Na sexta-feira tem Brasil e Haiti. Mesmo horário, 7 horas da noite, horário oficial de Brasília. E tome gol. Que venha um monte de gol. Tem que vir um monte de gol para depois arrumar uma vitóriazinha em cima da Escócia e largar a bomba na mão de Marrocos para sair primeiro do grupo. É importante caminhar. Eu ainda estou apostando naquela caminhada de França e Espanha de um lado, de Brasil e Argentina do outro, para fazer as semifinais. Isso seria semifinais mais fantásticas em Copa do Mundo. E agora vem o SBT Brasil com a Armanda Klein, vem agora. E é claro que é sobre a estreia do Brasil. O que você achou da estreia do Brasil? Põe na tela aí a nossa enquete. A estreia do Brasil foi preocupante, decepcionante, dentro do esperado, que afinal muita gente falava, vai aparecer, vai entrar já já, ou boa, como foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Vou repetir, né? Preocupante, decepcionante, dentro do esperado ou boa. Essas são as alternativas, daqui a pouco aparece aí na tela para você as alternativas sobre... Do meu ponto de vista, que esperava uma derrota... Foi boa? Não, foi só decepcionante. Frustrante, como jogo de futebol. Mas o resultado, acho que... Dentro do esperado. Estamos classificados. Classificado é provável que estamos. Olha, Juca, então aproveitando que você está confiante na classificação, quero pedir... Olha lá, está aí a enquete para você. Sim. Quero que, na falta dos outros titulares do pedido de likes, você peça likes, porque afinal já entramos na audiência brutal. E vamos aqui por mais 1h30. Diga, Bom, meus amigos, vocês sabem que eu tenho a tarefa de voltar a exercer uma função que exerci com muito brilho durante esses anos todos de posse de bola. Tenho uma pupila que eu formei e que vai muito bem todas as vezes que pede, que é a Luísa. Danilo Lavieri é um fracasso, como José Trajano também tentou ganhar uma titularidade e não foi
feliz. Eu quero 8 mil likes nesse sábado à noite. 8 mil likes, portanto, é a nossa meta de likes. Então, vocês que estão em casa, PVC, cheiro da grama, você está no estádio, então, portanto, você viu tudo muito de perto aí. Você falou que o Ancelotti foi mal, que as substituições foram ruins e que o Endrick pediu passagem. Do começo ao fim, você entendeu que o Marrocos foi melhor? Eu acho que teve alternâncias no jogo. O jogo teve altos e baixos. O Marrocos começou muito melhor. Para mim, o Boadi, número 6, jogador do Lille, foi o melhor do jogo, acima de longe. Que jogador. Apesar do brilho individual ter sido do Vinícius Júnior na jogada do gol. Mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém vai catalogar assistência para o Bruno Guimarães, né? Porque assistência é quando você toca a bola e assiste o autor do gol. Não quando você toca a bola e assiste ao autor do gol. Regência verbal, aprendi na escola. Ele deu o passe e o Vinícius fez o gol. Fez a jogada toda do gol. Mas o Boadi, para mim, foi o melhor do jogo. A diferença está claramente no meio campo. A falta de controle. O Paquetá, os primeiros 15 minutos do Paquetá foram trágicos. Depois ele até acertou um pouco mais, assentou, quase fez um gol numa jogada do Vinícius Júnior aos 45 do primeiro tempo. Mas o jogo foi ruim. O Brasil jogou mal. Precisamos pegar assim, estreias do Brasil e Suíça, por exemplo, em 2018, que foi um empate por 1-1. O Brasil empatou, foi frustrante, mas jogou uma partida digna. Jogou melhor. Hoje foi uma partida abaixo da crítica. Vamos lá, vou voltar para talvez Brasil e Suécia 78. O Brasil jogou mal contra a Suécia e empatou 1-1, gol do Reinaldo. Podia ter feito 2-1 naquele gol do Zico mal anulado, na última bola do jogo. Eu não gostei. Acho que o Marrocos teve momentos de muito mais tranquilidade. Na prática, o que o Marrocos mostrou é que ele é um time. E um pouco do que a gente tem dito. O Brasil tem grandes, na minha opinião, tem grandes jogadores. Mas o Brasil ainda não tem um time. Olha, só adentrando ao gramado, Walter Casagrande Júnior, que também está no jogo. Grande e Walter. Vai falar suas impressões. Só vou te dar boa tarde, boa noite para você. Posso eu fazer a primeira pergunta para o Walter Casagrande? Sem dúvida. De quem tenho saudades e com quem cobri a última Copa? Olha lá, tá Pulp Fiction. Exato. Walter Casagrande Júnior, você com todo o seu conhecimento de centroavância, cogita, aceita, admite Igor Thiago, que é incapaz de matar uma bola, mas pior, é incapaz de cabecear aquela bola quando estava 0-0 para dentro do gol, furar aquela cabeçada, Casão. Me diga se ele pode estar com a camisa amarela da seleção. Boa noite, Casão. Fala, Ju. Boa noite a todos. Cara, primeiro decepcionante para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Totalmente na conta dele. Segundo, você começar com o Igor Thiago, ok, você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria Rafinha e Igor Thiago no intervalo e colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos também, no segundo tempo, eles podiam ter dormido, eles podiam ter feito qualquer coisa, sair, comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha uns 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola, o Rafinha não deu um passe, o Rafinha não chutou uma bola, o Rafinha, ele perdeu todas as divididas, ele não aconteceu pelo lado direito e depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu, o Endrick lembrou de Jorge Mendonça, né, em 78, aqueceu o segundo tempo inteiro e o cara não põe não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira, porque não é só o Carlo Ancelotti, o Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema?
Falta coragem para colocar um garoto de 19 anos de centroavante titular da seleção brasileira. Ninguém tem peito de fazer isso. Um treinador ganhou várias Champions, todas as ligas europeias, jogou 2 Copas do Mundo como jogador, fez parte do grande time da Roma, grande time do Milan. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira, e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo. Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. Isso eu fiquei desesperado. Daqui a pouco o Lavieri está lá na coletiva do Ancelotti, a gente não pode mostrar porque nós temos direitos de transmissão da Copa do Mundo, mas a gente vai mostrar aqui tudo o que ele falou depois do jogo. Mas olha o que ele falou do Igor Thiago antes da partida. Tem uma tela aí com as palavras dele. Eu acho que por esse jogo, Igor é uma boa escolha. Ele tem força na frente, é agressivo, pode lutar com a bola aérea. Então, por esse jogo, creio que o Igor pode fazer bem para a equipe. Explica, Nora, por que é o Igor Thiago? Explica a pergunta do Casagrande. Por que não o Endrick? Nem no segundo tempo. É a pergunta que todo mundo está fazendo. Essa foi a grande surpresa da escalação. Mais do que as laterais, né, eram as dúvidas. O Igor Thiago era pouquíssimo cotado. Eu acho que de todos os comentaristas que eu vi, só o Filipão, né, ex-técnico da seleção brasileira, acreditava que o Ancelotti começaria com o Igor Thiago. Acreditava ou achava uma boa entrar o Igor Thiago? Acho que é um pouco das duas coisas, né? E de fato. Estilo Filipão. Estilo Filipão. Estilo Filipão, exato, né, PVC? Eu acho que. Agora. Até antes do jogo, o Filipão foi um dos únicos que falou que ele vai com o Igor Thiago. Exato. Agora, eu tô com os dois que estão lá, eles sentem o cheiro da grama, é mais precioso ainda. Primeiro, o número 6 de Marrocos é um colosso, tem 16 anos, simboliza uma renovação. 18 anos, desculpa. Tem 18 anos, simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. Campeão mundial sub-20. Campeão mundial sub-20. Nossa, jogadoraço. Simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. E um entrosamento de uma equipe que aí a equipe de Marrocos também trocou o técnico, mudou mais jogadores de 22 para 26. E nós que não temos padrão de equipe. Então o Ancelotti continua sendo a grande decepção. Essa é a situação e os dois frisaram bem. Escalou mal. E, curiosamente, quando o time tinha equilibrado o jogo com Rafinha na direita, equilibrado taticamente, tá? Rafinha na direita, Paquetá no meio, tal, ele faz as trocas, tira o Rafinha na direita, põe o Luiz Henrique para lá, tal. A única coisa mais ou menos das trocas foi que o Matheus Cunha entrou bem. E acho que é um jogador que saiu sem muita justificativa do time e que voltou a jogar bem, né? Então tem um e aí nós vamos lembrar também da questão dos meio-campistas, né? Tinham 5 meio-campistas na convocação, ele usou 5 hoje. Imagina se ele não convoca o Ederson. E já tem um com cartão amarelo, que costuma tomar o segundo. Era um jogo, o Brasil. E aí eu achei a grande curiosidade, porque o Brasil talvez se preocupasse com os lados de Marrocos, com o Hakimi, sobretudo, e perdeu o domínio do jogo no meio, mesmo jogando com 3, né? Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vemos a imprensa aí largando o verbo aí sobre a não colocação de Endrick nele, que era para ter entrado e poder ter mudado o jogo nele, iluminado, sempre que entra bem, movimentando ali, explosivo, jogador explosivo, né? Um bom finalizador, mas Ancelotti mais uma vez comete aí esse erro. Para mim é um erro, porque é um jogador que não vem entrando muito bem assim, Igor Thiago, para ser titular, mas ele sempre coloca ele, né? Enquanto o Endrick vem sendo fundamental nas partidas, mas não é titular. Isso é algo surreal. Dê sua opinião aqui pra gente, você concorda? Deixe seu like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.